Bom dia, jovens, novamente aqui voltando para falar sobre equações lineares não homogêneas de segunda ordem. Então nós já vimos no primeiro vídeo sobre esse assunto, que se você tem uma equação, essa equação aqui é a equação que nós estamos estudando, né? Uma equação de segunda ordem linear, né? Linear em y, e o segundo membro é uma função não identicamente nula, não é zero, como era a que nós estudamos anteriormente, era a homogênea, que nós estamos chamando aqui de homogênea associada. Nós já estudamos essa, né? E eu identifiquei como equação 1 a que estamos estudando, e a equação 2 a homogênea associada, a homogênea correspondente, né? Então, como é a solução geral? Solução geral da equação, dessa equação 1, é y igual a yp mais yc, onde yp é uma solução da particular, uma solução particular, dessa equação, tá? É uma solução particular da nossa equação. E a yc é a solução geral da homogênea associada. Aqui eu escrevi errado. Yc é a solução geral da homogênea associada ao correspondente. Deixa eu escrever a palavra geral aqui para dar mais peso. É a solução, né, geral da equação 2, que é a homogênea correspondente. Muito bem. Nós estamos agora, está tudo tranquilo até aqui. Agora basta determinar uma solução particular da nossa equação e a solução geral da homogênea associada. Ora, vamos começar por aqui. Esse aqui nós já estudamos, sabemos determinar, pelo menos no caso de coeficientes constantes, né? Então vamos fazer assim. Vamos supor que você tem um sistema de um conjunto de soluções fundamentais para a sua homogênea associada, tá? Então, suponha, vamos colocar aqui, vamos lá, vamos organizar. Suponha, ou seja, né? Colocar seja seria melhor. Suponha que y1, y2 seja um conjunto fundamental de soluções. De quem? De 2, né? Da homogênea, da nossa homogênea correspondente, tá? Vou colocar só 2 para não ficar escrevendo muito. Da nossa homogênea associada à equação que nós estamos estudando, né? Bom, então YC, que é a solução geral da homogênea associada, é escrita assim: C1, Y1 mais C2, Y2, tá bom? Então aqui nós temos a solução, a YC que a gente procurava. Nossa questão agora é determinar a Y, uma solução particular da nossa equação, tá bom? Esse vai ser o nosso foco nesse vídeo aqui, determinar uma solução particular da equação 1, né? Essa equação aqui, da equação que nós estamos estudando. Porque a solução geral será yp mais yc, mas nós já temos yc, tá? A partir do momento que você determina o conjunto fundamental de soluções da homogênea, você tem a solução geral. Muito bem, o que nós vamos usar aqui é o método chamado variação de parâmetros, que nós já comentamos uma vez lá quando estudávamos equações de primeira ordem, para encontrar algum fator integrante lá, acho que na equação linear alguma coisa, e já usamos de novo a variação de parâmetros para encontrar essa fulaninha aqui, né? Quando nós variamos um parâmetro, no caso da equação característica ter duas soluções, deixa eu ver, iguais, né? Reais e iguais. Ou seja, tivesse a equação algébrica, que é de segundo grau, tivesse uma raiz com duplicidade, né? Raiz com multiplicidade 2. Muito bem. Então, aí nós usamos a variação de parâmetros. Vamos usar de novo aqui. O que é a variação de parâmetros? É você pegar esses parâmetros aqui que te dão
todas as soluções da homogênea e variar, fazer com que elas sejam funções aqui, sejam variáveis, não é? Então, suponha que YP seja da seguinte forma: uma função U1, que é uma função de x, tá? Aqui eu vou abandonar esse x, só vou colocar aqui para ficar enfático, né? Para dar ênfase que é uma função de x, mas depois eu vou abandonar o x para não carregar na notação, assim como eu já abandonei aqui, aqui e aqui, tá bom? Não, no y1, y2, no yc. Mais o 2 de x, y2. Então, o que eu fiz aqui? No lugar da constante, agora é uma função u índice 1. No lugar de C2, é uma função u índice 2. Então, eu quero saber quem serão esses o 1 e o 2 para que eu tenha uma solução particular da nossa equação, tá bom? Então, o que nós queremos determinar aqui, no final das contas, são as funções o 1 e o 2, para que você tenha a solução particular, tá? A solução particular, na verdade, é determinar o 1 e o 2. Então, vamos lá. Mas para que YP seja uma solução da equação 1, ela tem que satisfazer a equação, né? Ou seja, derivada segunda mais P, derivada primeira mais Q vezes a função tem que ser igual a G. Vamos fazer isso. Então, vou precisar derivar duas vezes aqui, né? Derivar duas vezes e depois substituir lá na equação. Vamos derivar a primeira vez. Derivando a primeira vez a função YP, nós temos aqui a derivada do produto, né? Derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Vamos com calma aqui para não errar. Derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira, que é o 2, vezes a derivada da segunda, o 2'. Não é? Muito bem. Quando eu derivar a segunda vez, veja bem, eu vou usar uma estratégia aqui que a gente usa muito frequentemente também. Eu vou derivar a segunda vez, essas funções que são as nossas incógnitas aqui, né, que eu quero determinar, ela vai parecer derivada segunda, né? Então eu quero evitar isso. Eu vou impor uma condição para evitar que apareça a derivada segunda. Então eu vou impor que o 1 linha y1 mais, aqui a outra derivada primeira, o 2 linha y2 seja igual a zero, tá bom? Isso é uma imposição para a gente evitar que as derivadas cresçam de ordem, não é? E assim simplifica a minha conta. Se der certo, maravilha, né? Então estamos bem. Então temos aqui uma equaçãozinha, aqui de equação A, só para dar nomes para quando a gente for referir, tá bom? Uma equaçãozinha A. Mas quando eu imponho essa condição, então isso aqui desaparece, né? Esse mais esse é igual a zero, pela minha hipótese. Tá bom? Então, eu fiquei com YP' igual ao U1, o Y1', o 2, Y2'. Quando eu derivar novamente, derivada segunda, eu vou derivar esses dois produtos aqui. Então, vai ficar a derivada da primeira vezes a segunda, que é Y', mais a primeira, o 1, vezes a derivada da segunda, não é? Y1, duas linhas. Tá certo? Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos continuando aqui. Derivando aqui, mais derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira, que é u índice 2, derivada da segunda. Tá bom? Tá. Então já temos y, y' e y duas linhas. Vamos substituir na equação 1, tá? Substituir aqui nessa equação. Y duas linhas mais P que multiplica y', mais Q que multiplica y. Tem que ser igual a G de x. Então nós teremos assim. Y duas linhas, que é essa coisa, não é? Então, vou escrever assim, substituindo
YP, YP' e YP, duas linhas, YP duas linhas, em 1, vírgula, obtemos. Aí vamos lá para outra folha. Né? Obtemos o seguinte. Então vamos lá. YP duas linhas. YP duas linhas, né? O primeiro aqui, que é igual a quanto? U1 linha, Y1 linha, só copiando agora, só cópia. O 1, Y1, duas linhas, mais o 2 linha, Y2 linha, mais o 2, Y2, duas linhas, tá bom? E agora substituir YP duas linhas, agora multiplicando P por Y, P linha. Então nós vamos ter P por YP linha, né? Então mais, aí P de X, que multiplica YP linha. Quem é YP linha? U1, Y1 linha, mais o 2, Y2 linha. E finalmente, que multiplica a YP. Mas YP lá do início é U1, Y1, mais o 2, Y2. Isso deve ser igual a G de X, porque eu quero que a função YP seja uma solução da nossa equação. Né? Agora vamos juntar coisas aqui de maneira conveniente. Né? Como é que nós vamos juntar aqui? Vamos lá. Y1, acho que eu vou colocar o U1 em evidência, né? Para ficar Y1 Q1, QX, aqui é isso mesmo. Então, pondo o U1 em evidência, eu obtenho lá em cima, o 1 vai dar Y1, duas linhas, tá? Deixa eu marcar aqui para a gente não confundir. Já usei esse, né? Agora eu vou usar esse, P de X, mais P de X, Y1, linha, e aqui Q de X, né? Mais Q de X, Y1. Da mesma forma, vamos colocar agora o U2 em evidência. Aí vai dar a mesma coisa, né? O 2 vai sair esse camarada. Não, é o 2, perdão. Isso aqui não sai, não. É o 2, é aqui. Y2, duas linhas. Y2, duas linhas. Sempre faço alguma besteira, né? Então, PX, Y2 linha aqui. P de X, Y2 linha, tá bom? E finalmente Q de X, Y2 mais Q em X, Y2. Aí tem mais coisa, não é? Sobrou quem aqui? Y1 linha, U1 linha, Y1 linha. Sobrou esse, que eu risquei, mas ele sobrou na verdade. O 2 linha, Y2 linha, que é mais só, né? E isso é igual a G em X. Bom, mas Y1 e Y2 é aquele conjunto que forma um conjunto fundamental de soluções da homogênea, ou seja, eles satisfazem, Y1 e Y2 são um conjunto fundamental de soluções de 2, que é essa equação, é a homogênea associada, né? É a homogênea associada. Então, Y1 e Y2 satisfazem essa equação aqui, ou seja,
y1 duas linhas mais pxy linha mais q de xy é igual a zero. É exatamente o que está escrito aqui, ó. y1 duas linhas mais p de x linha mais q de x igual a zero. Então, eu vou parar o vídeo agora por causa do tempo. Aí eu vou continuar logo mais, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, volto logo.